Boa noite, queridos irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso culto de adoração ao Senhor. E desde já eu quero convidar você a fazer uma leitura do trecho bíblico para iniciarmos o nosso culto. E o trecho está no Salmo 96, convido você a abrir sua Bíblia aí, a partir do versículo 8. Salmo 96, versículo 8, diz assim o salmista: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julgue os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que há nele. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O que o salmista está dizendo aqui é que o Senhor reina, é o Senhor que governa esse mundo, é o Senhor que domina sobre todas as coisas, e é Ele que um dia volta para esse mundo, para julgar o mundo com a real e a verdadeira justiça. Que você que está participando conosco desse culto, coloque toda a sua confiança e toda a sua expectativa de vida na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse momento. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de reunir aqui nesta noite para, mais uma vez, como teu povo, como tua igreja, apresentar ao Senhor a nossa adoração. Recebe, ó Deus, os cânticos que serão cantados aqui e fale conosco através da tua palavra. Derrama a tua bênção sobre cada lar que participa conosco, cada família que está adorando ao Senhor conosco, mesmo que virtualmente, que a bênção do Senhor recaia sobre cada lar, ó Pai, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, quero dar boas-vindas a você que participa conosco desse culto. Se você é um visitante da Igreja Batista Esperança, então nós sempre pedimos a sua gentileza, se puder, fazer o seu cadastro. Aqui tem um link que você pode entrar, mesmo com o seu celular, e preencher um cadastro, simplesmente para que a gente conheça você, tá bom? Não é obrigado e também você não está assumindo nenhum compromisso conosco, apenas para nós sabermos quem é que nos visita a cada domingo e que o Senhor te abençoe. Você que é membro da Igreja Batista Esperança, então não esqueça de que todas as quartas-feiras, 19h30, nós nos reunimos virtualmente para orar, para interceder, para colocar diante do Senhor os nossos pedidos, as necessidades do nosso povo. E eu quero convidar você a deixar tudo o que você está fazendo na quarta-feira, naquele horário, e assumir um compromisso de vir e cultuar e orar uns pelos outros, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Também quero lembrar que a nossa campanha de distribuição de cestas básicas, ela está andando e nós temos a data marcada, a data para a distribuição, 19 de junho, e com certeza as pessoas já estão trabalhando, já estão ligando, fazendo contato, agendando a vinda das pessoas para buscarem suas cestas. E o que eu quero de você, que você nos ajude nesta campanha. Nesse exato momento, nós temos metade do valor apenas das 300 cestas que nós encomendamos. Temos só metade desse valor. Precisamos ainda da metade. Então, se você ainda não cooperou esse mês, eu quero desafiar você a cooperar. Seja com uma cesta, com mais de uma cesta, com parte de uma cesta, mas nos ajude
cooperando para que a gente consiga saciar a fome de algumas famílias, tá bom? E também nos ajude fazendo a divulgação, distribua isso. Nós temos ali a nossa propaganda, seja no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nós temos a propaganda. Espalhe essa propaganda, convide pessoas a participar conosco e que assim a gente consiga atender a essas famílias que estão tão necessitadas e tão carentes, tá bom? Nós vamos, neste momento, adorar ao Senhor, e mais uma vez eu lembro que as músicas, elas são recuperadas de cultos anteriores, tá bom? Por isso que você vê pessoas sem máscaras, sem distanciamento, mas isso não é o culto real aqui, tá? Estamos recuperando músicas antigas em virtude da pandemia. Mais uma vez eu lembro que quem está presente aqui, apenas o pastor, mais ninguém. Então, nós vamos cantar e logo em seguida a música, o pastor Edmilson tem a responsabilidade nesta noite de trazer para nós a palavra de Deus. Então, preste atenção no recado que o Senhor tem para a sua vida, para a sua família. E Deus te abençoe.
Boa noite. Após ouvirmos excelentes louvores que enaltecem o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora nós vamos continuar adorando ao Senhor através da devocional de sua palavra. Então nós vamos orar e vamos pedir a direção dele para este momento. Santo e eterno Deus, quero te pedir, ó Pai, a tua bênção para este momento, quando vamos adorar o Senhor através da devocional de sua palavra. Ó Pai eterno, te louvamos pelo dom da vida que temos na pessoa de Cristo Jesus e queremos, ó Deus, te render graças porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E que a tua palavra, ó Pai, que será refletida neste momento, possa trazer aos nossos corações ânimo e intrepidez para proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Assim oro, em nome de Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Bem, meus queridos, nesta noite nós queremos falar um pouco sobre a magnitude do amor de Deus. Como falar do amor de Deus em sua magnitude? Nós poderíamos aqui andar nas Escrituras, de Gênesis, que é o primeiro livro, até Apocalipse, que é o último livro, e nós vamos ver em todas essas páginas da Bíblia o amor de Deus. No entanto, eu quero focar nesse verso de João 3,16. Vamos ler o verso que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler juntos mais uma vez? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, este verso está inserido naquele relato da conversa de Jesus com Nicodemos, aquele mestre, aquele religioso, que foi ter com Jesus à noite para saber um pouco mais de Jesus. E Nicodemos, ele vai procurar Jesus porque ele tinha interesse em conhecer o amor de Deus. E após avisar, que Jesus avisara a Nicodemos, naquela conversa, sobre a nova vida para entrar no reino de Deus, Jesus disse que ele era o único que veio do céu para revelar o Pai. Jesus explicou isto para Nicodemos, que ele é o único que veio do céu para revelar o Pai. E não somente isso, e ser também levantado, morrer e ressuscitar. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando olhamos para esse verso de João 3,16, nós podemos ver a magnitude do amor de Deus neste verso. E claro, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele veio trazer salvação. Olha o que diz João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Percebe? Então é isto que Jesus mostrou em sua conversa com Nicodemos, que ele veio trazer salvação. Ele veio revelar o Pai. Olha o que diz João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Nós podemos dizer até aqui que João 3,16 é um resumo que explica a razão e o propósito de Deus em enviar Jesus ao mundo. E, para tanto, nós vamos meditar em João 3,16. E peguei este verso e dividi em 7 frases para vermos um pouco da magnitude do amor de Deus. E no final, nós vamos ter 3 versos para desafiar a mim e a você a proclamarmos esse amor que Deus teve por nós e tem pelo mundo. Então, a primeira frase é: a forma como Deus demonstrou seu amor. Então, este é o primeiro ponto, que nós vamos colocar uma frase aí. A forma como Deus demonstrou seu amor. Primeira frase: Deus deu seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho unigênito. Por quê? Porque amar envolve sentimento e intenção, mas inclui também ação. Se nós dissermos que amamos pela intenção e não tivermos nenhuma ação, ficar só no sentimento, vai ser difícil as pessoas identificar esta palavra, ou esta ação que nós dizemos que temos, que nós amamos. Então, vejam que é interessante: intenções menos ações igual a nada. Isso significa que intenção sem nenhuma ação não pode produzir nada. Por isso que Deus prova o seu amor. Vemos aí como ele demonstrou o seu amor, dando o seu Filho unigênito. Teve ação. Deus teve intenção e ação. E a sua ação foi uma doação. Ele nos doou o seu Filho unigênito. Olha o que diz Efésios 2:4. Por causa do grande amor com que nos amou. Então, Paulo está dizendo que Deus deu seu Filho unigênito porque, de fato, ele nos amou. E aí Paulo está dizendo que foi o grande amor de Deus para conosco. Ele deu seu Filho unigênito. Em segundo lugar, a intensidade do amor de Deus. Qual é a intensidade do amor de Deus? Olha que o verso diz: de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A intensidade do amor de Deus para conosco é de tal maneira. O texto descreve que foi de tal maneira. E isto quer dizer que não foi um amor pequeno, mas um amor que deu o bem mais precioso que tinha. É assim que nós devemos olhar para o amor de Deus para conosco. Ele pegou o melhor que ele tinha e deu em nosso favor. A Bíblia diz que ele não poupou seu próprio Filho. Olha o que diz, Romanos 8:32 diz isso. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, a ação de Deus, dar o seu Filho, foi uma doação que possibilitou a doação de todas as outras coisas que precisamos. Tudo que nós precisamos, nós temos em Cristo Jesus. Por isso que falo que foi uma doação que possibilitou todas as demais coisas para nós. Então, mostrando assim que Deus teve um grande, intenso amor para conosco. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito. Quando nós avançamos no verso, nós vemos o presente do amor. Qual foi o presente do amor de Deus para com a humanidade? O seu Filho unigênito. O seu Filho unigênito foi o presente do amor de Deus. O único Filho da mesma natureza do Pai. Percebe? O único Filho da mesma natureza do Pai. Os homens são filhos de Deus por adoção. Aqueles que recebem a Cristo, como diz João 1,12, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqueles que creem no sacrifício de Cristo, que recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, esses sim, são filhos de Deus por adoção. Jesus é diferente. Ele é o único filho que compartilha a mesma essência do Pai. O próprio Deus se deu na pessoa de Cristo, pois Jesus é da mesma natureza de Deus, porque ele também é Deus. Em João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Percebe esta verdade? Percebe que Deus deu como presente o melhor que ele tinha, e aqui é o seu Filho unigênito, Filho único, da mesma essência que o Pai. Por quê? Porque foi o maior presente que Deus poderia doar, e o maior que o mundo poderia receber. Então, Deus deu seu Filho unigênito. Esse foi o presente de Deus para com o mundo. E o verso continua a nos mostrar agora o objeto do amor. Falamos que ele deu o seu Filho, o texto diz, porque Deus amou o mundo, aí ele amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, aquele único da mesma essência do Pai, e agora ele vai falar do objeto do amor. Qual foi o objeto do amor de Deus? O mundo. As pessoas que habitam neste mundo e que, apesar de habitar neste mundo, não amavam a Deus, estava separada de Deus, eram inimigas de Deus, mas ainda assim Deus amou o mundo. O objeto do amor de Deus foi o mundo. E veja que interessante, o mundo estava prestes a perecer para sempre, sem Cristo, perdido. E estava totalmente sem poder para se salvar da condenação. Porque o homem nada pode fazer para a sua salvação. Deus, através do impulso de seu amor eterno, providenciou seu resgate e salvação. Como ele fez isso? Dando seu Filho para morrer. Ok? Então, como é que ele fez? Ele deu o seu Filho para morrer. O sacrifício de Jesus Cristo era o único meio pelo qual a redenção do homem poderia ser realizada. Só em Jesus Cristo. 1 João 4:10 vai nos ensinar o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Percebe? João está dizendo que nisto consiste o amor, não que eu e você tenhamos amado a Deus, mas em que ele, Deus, nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o mesmo 1 João 4:19 diz o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Hoje nós podemos dizer, eu amo a Deus, e podemos dar evidências deste amor. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro, e Ele deu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em outras palavras, podemos dizer que Deus amou, que Deus ama os pecadores. Olha o que diz Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus dá prova que nos ama. Deus amou pecadores, Deus ama o pecador, e Ele dá prova disto, enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora é interessante observar que Deus não precisava provar nada para mim e para você. Nada, porque Ele é Deus, Ele é o Criador. Ele não precisava provar nada. Se tivesse que provar, éramos nós quem tínhamos que provar para Deus. Não Ele para conosco, mas nós para com Ele. Por quê? Porque fomos nós que desobedecemos. Fomos nós quem caímos. Éramos nós que estávamos condenados ao castigo eterno. Éramos nós que estávamos destinados a passar a eternidade sem Deus. Então, se alguém tinha que provar alguma coisa, éramos nós, mas nós não tínhamos como fazer isso. Mesmo assim, Ele nos deu o seu bem mais precioso para provar o seu amor para conosco. Interessante, observa isso. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. E isso nos faz refletir na quinta frase, que eu coloquei aí, o propósito do amor de Deus. Qual é a frase? Está lá no verso. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito de Deus em nos amar e enviar seu Filho foi nos dar a salvação. Foi nos dar a salvação. Esse é o propósito. É para que nós fôssemos reconciliados com Deus, para que nós tivéssemos novamente acesso à presença de Deus, para que nós pudéssemos glorificar o nome de Deus, para que nós pudéssemos servi-lo e honrá-lo. Então, o propósito do amor de Deus foi nos salvar. E aí, sendo salvo em Cristo Jesus, nós podemos adorar o Senhor, nós podemos chegar ao seu trono de graça, nós podemos falar com Ele por meio da oração, nós podemos ouvir a voz dEle através da sua palavra escrita. Então, percebe? O propósito de Deus foi nos salvar. E 1 João 4:9 diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele. Interessante. Vivermos por meio dele. Por quê? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1 diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Ele vos deu vida. Por isso que João está dizendo que se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Então, é interessante refletir nesta frase: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Uma sexta frase que eu coloquei aí, primeiro, a eficácia do amor de Deus. Qual é a eficácia do amor de Deus? Quem nele crê tem vida eterna. Quem nele crê tem vida eterna. Nós vimos que Deus amou o mundo, que Ele deu o bem mais precioso que Ele tinha, que era o seu Filho unigênito. Jesus veio, assumiu a forma de homem, nascendo da Virgem Maria. Ele vive neste mundo, depois ele é preso, ele foi julgado, depois ele foi crucificado, ele morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Quem nele crê tem a vida eterna. Se porventura tem alguém me ouvindo nesta noite, e não tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você não está salvo. Não é porque Jesus veio a este mundo como presente de Deus para a nossa salvação, mas é a salvação de todo aquele que nele crê. Então você precisa crer, meu amigo, você precisa crer, minha amiga, no sacrifício que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Então, a eficácia do amor de Deus é: quem nele crê tem a vida eterna. Quem nele crê tem a vida eterna. Só se desfruta de um amor quando se confia e se aceita este amor. Para que você possa desfrutar do amor de Deus, você precisa confiar nele. Você precisa aceitar este amor para que você desfrute do amor de Deus. Deus amou o mundo, mas apenas que confiarem em seu amor, mas apenas aqueles que creem no sacrifício de Cristo e o aceitarem como Senhor e Salvador é quem pode desfrutar do amor de Deus. O presente, Deus deu, mas é necessário aceitar o presente para que possa se desfrutar dele, ok? Olha o que diz 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele era o principal dos pecadores. E disse: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que, de fato, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas, qual é a nossa sétima frase? Qual é o resultado de tudo isto? O resultado do amor de Deus para quem rejeita. Como disse agora há pouco, só se desfruta de um presente quem aceita, quem recebe o presente. Aquele que não recebe o amor de Deus, que rejeita o presente de Deus, e este foi o seu filho, o resultado para quem rejeita é perecer. A rejeição de Deus manifestado em Cristo acarretará
a condenação, a perdição eterna. Não tem como. E se perguntasse hoje o que eu preciso fazer, né? Se você perguntar o que é que eu preciso fazer para ser salvo, receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E se você mudasse a pergunta e fizesse da seguinte maneira: e o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Continuar como está. Não precisa fazer nada, basta continuar como está. Porque João 3,18 diz o seguinte: quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E 3,36, do mesmo livro de João, o evangelista: mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele. Interessante esses dois versos. Quem não crê já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Rejeitar o presente do amor de Deus é ficar debaixo da sua ira. Não tem como. Deus deu o melhor que ele tinha, o seu Filho. E você, que não tem a Cristo, precisa receber esse presente. Porque rejeitar o presente é ficar debaixo da ira de Deus, onde o pecado reina, e lá não encontraremos nada além da ira de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Pastor, mas esse discurso é duro. Tem algo melhor? Tem. O salário do pecado é a morte. E o que tem de melhor? A vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Assim, o amor de Cristo deve intervir com o propósito de reconciliar Deus conosco. O propósito é este, tá certo? Que Deus enviou Jesus para salvar o mundo, para reconciliar o mundo com Ele. Então, se você me ouve e não tem a Cristo, saiba que você precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Deus enviou seu Filho ao mundo. O texto diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, para que todo o que nele crê. Então, prezado amigo, amiga, você precisa crer em Cristo Jesus, para que tenha o perdão do seu pecado, para que você possa desfrutar do amor de Deus em Cristo Jesus. E quero concluir dizendo que esta passagem de João 3,16 nos ensina tudo o que precisamos saber para convidar os pecadores a crerem em Jesus Cristo para a salvação. Agora, meu irmão, minha irmã, esse verso de João 3,16, ele traz para mim e para você tudo o que precisamos saber para propagarmos o Evangelho de Cristo Jesus, para falarmos das boas novas de salvação para o perdido. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. E digo mais, todos nós que já temos a Cristo como Senhor e Salvador, conhecemos esse verso. Conhecemos esse texto de João 3,16. Talvez se não o primeiro, mas um dos primeiros versículos da Bíblia que nós decoramos, que nós aprendemos, que nós estudamos. Então, quero dizer com isso que não estou trazendo nada novo para você, mas que
o desafio, ele continua para mim e para você, desde o momento que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. E que desafio? Qual desafio é esse? É que pregamos as boas novas de salvação àqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador. Esse verso deve nos motivar, porque nele nós vemos a magnitude do amor de Deus. E ele deve nos incentivar, nos motivar a pregarmos este amor para aquele que não conhece a Cristo, para aquele que está caminhando para a perdição eterna. Então, é um desafio para todos nós. O Novo Testamento está repleto de imperativos que chamam todos os crentes a anunciar as boas novas de salvação. Está repleto de passagens imperativas que desafia a todos nós pregarmos o amor de Deus, as boas novas de salvação. E eu quero deixar apenas 3 versos, meu irmão, minha irmã, como desafio e motivação para pregarmos as boas novas de salvação. Nós estamos vivendo dias difíceis e, às vezes, nós estamos focando nas necessidades das pessoas em outras áreas. Mas a maior necessidade que o pecador tem é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a maior necessidade dele. E cabe a mim e a você pregarmos essas boas novas de salvação. No final do Evangelho de Mateus, o evangelista registra palavras do Cristo ressurreto. Ele diz, Jesus disse aos seus discípulos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Percebe? Fazei discípulos de todas as nações. Isto é para mim e para você, que já temos a Cristo como Senhor e Salvador. Nós precisamos fazer discípulos de todas as nações, todas, sem exceção, devemos proclamar as boas novas. Você está, neste momento, preocupado ou está ocupado em atender à necessidade física de um vizinho, de um conhecido, de um amigo, de um familiar? Ótimo! Eu posso até dizer parabéns para você, por estar ocupado, por estar preocupado com essa situação dele ou dela. No entanto, não esqueça que a maior necessidade dela é Cristo Jesus em sua vida. Essa é a maior necessidade dela. E Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações. Semelhantemente, Lucas encerra seu evangelho com as seguintes palavras do Senhor: que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Tá certo? Então, olha, a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E ele diz, vós sois testemunhas destas coisas. Vós sois testemunhas destas coisas. Meu irmão, minha irmã, eu e você, somos testemunhas do amor de Deus em nossa vida. E não podemos engavetar isto. Nós precisamos levar àquele que não tem a Cristo. E, por fim, Atos 17:30 relata o seguinte, Deus dizendo, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Percebe? Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Amados, não vamos esquecer o nosso compromisso.
não vamos esquecer aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Nós temos as boas novas de salvação em nossas mãos e precisamos oferecer aos demais que não têm a Cristo como Senhor e Salvador, para que eles sejam salvos na pessoa de Cristo, para que eles desfrutem da magnitude do amor de Deus, para que eles desfrutem de vida e vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nós lemos que Deus está dizendo: notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, meus queridos, está aí uma palavra de incentivo, está aí uma palavra de motivação, mas está aí uma palavra de desafio. Eu e você precisamos ser motivados por esta palavra para continuarmos pregando as boas novas de salvação. Eu e você precisamos realmente da graça de Deus, desta motivação para expandir, propagar o amor de Deus àquele perdido. Vamos orar. Santo e eterno Deus, te louvamos, ó Pai, pela sua bondade, por sua graça, pelo seu amor. Te louvamos por Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Te louvamos porque graciosamente o Senhor nos amou e enviou Jesus a este mundo como propiciação dos nossos pecados. Obrigado, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós podemos desfrutar do teu grande amor. Pai eterno, nos ajude que possamos aproveitar cada oportunidade para falar do teu amor àquele que não tem a Cristo, àquele que não te tem como Senhor e Salvador, que possamos apresentar João 3,16 para eles, mostrando o teu grande amor que o Senhor teve para com o mundo, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo. Ó Pai, nos ajude, que mesmo nesses dias difíceis, não venhamos recuar, mas que possamos levar adiante as boas novas de salvação. Isto eu te peço e te agradeço no nome de Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Tenha uma boa noite, uma boa semana e até a quarta-feira, às 19h30.